Boa noite, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Nós estamos conectados na nossa quinta online. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021 e eu sou o Pastor Alex. Estou muito feliz que você está conectado aqui conosco. Este é o quarto episódio da série Chamados. Quarto e último episódio de uma série que tem sido espetacular. Cada um dos 3 episódios anteriores revelou muito para mim e para você a respeito do chamado de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Eu quero aqui nessa introdução agradecer à nossa igreja, a todos vocês que nesse dia tão especial para a nossa família, porque afinal de contas a nossa querida Adriana Carvalho, a nossa amiga, a nossa pastora, a nossa impulsionadora, encorajadora, ela está completando ainda, estamos no finalzinho do dia, 35 anos de idade. É uma criança ainda, está nova, está na flor, está no auge do seu ministério, da sua vida. E nós somos muito gratos porque desde a manhã, no grupo da nossa igreja, mensagens diretas no WhatsApp, mensagens no nosso perfil do Instagram, @renovadacantareira, temos recebido, na verdade ela tem recebido, eu já estou me colocando aqui como se fosse aniversariante, né? Mas ela tem recebido mensagens e recebeu mensagens de amor, de carinho, de demonstração de afeto. E não tem nada melhor para um pastor, para uma família pastoral de saber que é amado. Né? Às vezes o pastor é o que fica de lado, é o que ninguém convida, é o que ninguém quer estar perto, porque não quer comprometer a sua intimidade, não quer comprometer a sua vida, mas a nossa igreja nós vemos totalmente ao contrário. Nós somos muito gratos a Deus por todo o amor e por todo o carinho que você demonstrou à minha esposa nesse dia tão especial. Viu? Nós amamos você em Jesus e somos muito gratos. E como nessa quinta-feira à noite, aniversário dela, eu dei folga, embora nós estejamos aqui conectados, jamais deixaríamos de fazer a nossa quinta online, de transmitir a nossa quinta online a você, mas hoje eu dei uma folga para ela, para que ela possa descansar nesse dia tão especial. Afinal de contas, Isabela também está chegando, estamos de 36 para 37 semanas já. Na verdade, hoje já estamos de 36 para 37 semanas, então está bem pertinho. Então eu quero agradecer as felicitações para o aniversário, agradecer o amor e carinho que vocês demonstram por nós como família pastoral e queremos abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu vou passar os avisos no final, bem como a possibilidade de você ofertar ao Senhor, dizimar no nosso culto online e também, mas agora eu quero, nessa introdução, nós vamos orar e eu quero pedir para que você aproveite esse tempo para convidar outras pessoas. Vai lá no seu grupo da célula, vai lá no seu grupo pessoal, vai lá no seu status do WhatsApp e compartilhe o link. Copie o link, vai aqui em compartilhar aqui embaixo e compartilhe esse link no seu grupo da célula, convide, motive as pessoas a estarem conectadas conosco. Compartilhe no status do WhatsApp o link para que as pessoas lá cliquem e venham direto aqui para a nossa transmissão online. E também quero pedir a você, comente aqui no chat. Coloque o seu comentário aqui no chat ao longo que a mensagem vai rolando, porque isso mostra para mim que você está participando e a gente consegue interagir melhor, tá bom? Então é isso que eu espero de você em nome de Jesus. Mas agora vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e clamar ao Senhor. Pai, muito obrigado porque nesta quinta-feira à noite nós podemos nos conectar como igreja, como corpo de Cristo, Pai, para compartilhar a Tua palavra. Nós somos gratos por essa série Chamados, porque tivemos tanta compreensão de um assunto tão delicado e tão extenso e tão profundo da nossa fé. Deus, mas nesses 4 episódios, nos 3 que já tiveram e neste quarto que nós estamos iniciando hoje, eu sei que muitas dúvidas foram esclarecidas e muita convicção, Senhor amado, foi firmada no coração da nossa igreja na Serra da Cantareira. Pai, nós somos gratos pela igreja que o Senhor tem edificado e tem nos usado para edificar na Serra da Cantareira. A Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira não é uma igreja aleatória, nós apenas não levantamos uma porta e começamos a colocar um púlpito, um microfone
microfone. Não, existe muito mais por trás. Existe propósito, existe direcionamento, existe convicção, existe, Senhor amado, fundamentos, identidade. E o chamado faz parte desse processo de construção de uma igreja relevante em Mairiporã, na zona norte de São Paulo, mas especificamente na Serra da Cantareira. Deus, eu te peço que o Senhor esteja conosco, manifesta do teu Espírito nesta noite, na casa, no carro, onde esse irmão ou essa irmã está conectada conosco. Tem pessoas que estão em casa, no conforto da sala, assistindo na televisão, tem pessoas que estão conectadas conosco pelo YouTube, no carro, Senhor amado, enquanto estão voltando do trabalho. Tem pessoas com fone de ouvido no metrô, numa condução. Deus, eu te peço que aonde for, de que maneira for, esta mensagem possa alcançar um coração sedento e que possa produzir a transformação que o teu Espírito Santo tem buscado e espera com esta mensagem que estamos prestes a compartilhar. Aqueles que estão ouvindo em podcast depois, que o Senhor possa derramar das tuas mais ricas bênçãos e que esta palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor colocou ela no nosso coração. Nós entregamos esse tempo e essa noite nas tuas mãos. Abençoa cada um que está aqui, que de repente precisa de um milagre, que está com dificuldade de concentração. Deus, abençoa esta pessoa agora, que ela possa concentrar naquilo que o Senhor quer falar e enquanto nós estamos pregando, que o Senhor trabalhe nas necessidades da tua igreja. Deus, que enquanto nós estamos aqui, Senhor amado, pregando e conectados e cultuando ao Senhor, que o Senhor trabalhe, Senhor amado, em favor da vida financeira da tua igreja, das relações familiares, da vida acadêmica, que o Senhor opere milagres e, Deus, eu sou até ousado na minha oração, ao final desta quinta online, que esse irmão, que essa irmã possa receber uma ligação, uma mensagem dizendo com uma resposta da oração e da necessidade que ela tem. Eu abençoo a nossa igreja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Querido, eu quero compartilhar então com você o quarto e último episódio da nossa série Chamados. Só relembrando para você, o primeiro episódio nós falamos sobre a diferença entre ministério e chamado. E nós falamos que ministério é o servir da igreja local com os nossos dons e talentos, e o chamado é a abrangência do nosso ministério, dos dons e talentos que Deus nos deu, não servindo apenas o corpo, a igreja local, mas também servindo a comunidade, servindo principalmente aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. O nosso chamado é para fora, é para alcançar os perdidos, é para levar o evangelho da salvação àqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo de Nazaré. No segundo episódio da série, eu e Adriano, nós falamos que quem é chamado em todo tempo. Nós falamos que não existe o secular e não existe o sagrado, não existe o santo e o secular. Existe uma vida inteira, uma vida integralmente consagrada ao Senhor. E nós vamos falar sobre isso na conclusão desse quarto episódio um pouco mais, porque nós não fomos chamados para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida apenas de domingo, apenas de quarta ou de sábado nas células, apenas na quinta-feira online. Nós somos chamados por Deus para cumprir o nosso chamado, exercer o nosso chamado todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? 24/7. Então, esse é o chamado de Deus para nós, exercer aquilo que Ele estabeleceu lá em Adão, que foi o que nós falamos na semana passada, naquela quinta online extraordinária, épica, memorável. Apóstolo Géser, Pastor Felipe, quantas revelações poderosas eles nos trouxeram na quinta online da semana passada, no terceiro episódio, onde nós falamos sobre a perspectiva geracional do chamado, onde o Pastor Felipe falou sobre os dons, o tripé da necessidade, dos dons e talentos, do espaço que é me dado para exercer o meu chamado. E enquanto eu trabalho, enquanto eu me movo, Deus está trazendo convicções e me colocando no caminho certo. O apóstolo Géser trazendo que algo assim que para mim foi maravilhoso, duas questões muito importantes. Primeiro, o chamado não começa em Abrão, como nós havíamos falado lá em Gênesis 12, mas o chamado começa lá em Adão, quando Deus chama ele para trabalhar, quando Deus chama ele para cuidar da sua família, quando Deus chama ele para levar o arrependimento. Então, nós temos um chamado, nós temos para levar outros ao arrependimento também. Então, o que nós estamos falando?
nós estamos falando de que o chamado já nos foi dado por Deus e ele começa com o trabalho, com o exercer, né? O apóstolo Jesus usou a expressão Deus não usa desocupados, e a prova disso é que quando Jesus chama os 12 discípulos, nenhum deles está parado à toa na vida. E o que ele disse então na pergunta não é qual é o meu chamado, mas é como eu vou exercer o meu chamado, falando um pouco sobre os 5 ministérios. E ele encerrou falando que o chamado, ou os apóstolos, profetas, que são os 5 ministérios, evangelistas, mestres e pastores, não estão aqui, não deu a igreja para os pastores, evangelistas, apóstolos, mestres e profetas, mas ele deu esses homens e essas mulheres esse chamado para servir a igreja. E hoje eu quero falar com você nesse encerramento, depois de tanta construção que nós tivemos nesses 3 primeiros episódios, de uma convicção, de uma definição do que é chamado, eu quero falar com você hoje, se fosse darmos um título para esse episódio da Quinta Online, seria Os Benefícios do Meu Chamado. Os benefícios do meu chamado. E eu acho interessante porque nós vivemos num mundo que o cristão, eu vou falar pelo cristão, não vou falar das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas eu quero dar ênfase aos cristãos. Eu e você que estamos conectados aqui nesta Quinta Online, eu quero falar de você. Nós estamos saindo de uma pandemia, né? Eu creio que Deus está trabalhando, está usando a ciência, Deus está usando os recursos que nós temos e operando de forma milagrosa para que nós possamos sair desta pandemia, né? Você vê, eu tenho assistido pouquíssima televisão. Nesses últimos dias eu fui impulsionado, assim, eu entendi de Deus que precisava dar uma amenizada nas notícias de televisão, essas coisas, embora eu já não tenha o costume de assistir televisão, é bem difícil. E eu estava jantando na minha mãe, e eu vi lá, elas estavam no jornal ligado lá, e eu vi que os números de morte têm caído drasticamente nesta pandemia. Eu fico muito feliz, porque isso é a resposta de oração da igreja. Isso é a resposta de oração minha, sua, da igreja, do corpo de Cristo ao redor do mundo. Deus está trabalhando. E graças a Deus as vacinas e tantas outras coisas que estão acontecendo, que têm nos ajudado a diminuir essa curva aí do Covid. Mas a notícia e essa situação da pandemia e tantas outras coisas da nossa vida, elas parece que trouxeram para nós uma perspectiva negativa da vida. E até mesmo para nós cristãos que somos impulsionados a ser mais que vencedores, parece que nós estamos esperando a próxima notícia ruim. Parece que nós estamos esperando, né, já qual vai ser a próxima perda, parece que nós estamos esperando qual vai ser a nossa próxima frustração, qual vai ser a próxima dor. Parece que nós, e aí eu trazendo para a nossa realidade de fé, parece que nós estamos esperando qual vai ser a próxima notícia ruim. Você já parou para fazer uma análise da sua vida emocional hoje, como é que está? Dificilmente você está esperando uma boa notícia. Na verdade, nós estamos aqui em choque, porque parece que a próxima vez que o telefone vai tocar é uma péssima notícia. Esses dias eu tive que fazer uma oração, querido. Vou abrir meu coração aqui, eu sou muito transparente com você como pastor. Eu fiz uma oração, falei, Senhor, que meu coração se acalme quando eu receber uma mensagem no WhatsApp, quando eu receber uma ligação de algum membro da nossa igreja, seja da Cantareira ou seja da sede, porque parece que quando meu telefone toca e é alguém da nossa igreja, a minha cabeça já pensa, o que será que aconteceu? Alguns de vocês até brincaram comigo já, não um nem dois, alguns de vocês já brincaram comigo. Ô pastor, quando eu te ligo você já fala, qual é o problema? Porque já na sua cabeça já parece que alguma coisa deu errado. E eu falo assim, poxa, será que esse não é um pensamento da maioria? E eu fui fazer uma pesquisa, a grande maioria dos cristãos está esperando a próxima frustração, a próxima notícia de perda, a próxima notícia de enfermidade, a próxima notícia de crise financeira, a próxima notícia de ser mandado embora. Parece que a próxima notícia sempre vai ser algo que vai nos prejudicar, que nos vai trazer dor, cansaço, sobrecarga, tristeza, distanciamento de Deus. É assim que parece que nós estamos enxergando a nossa vida. Parece que nós temos, eu estava colocando aqui no papel o esboço e eu coloquei aqui a seguinte expressão, parece que em Deus nós não temos descanso ou sossego. Algumas pessoas chegam a dizer, essa vida de crente é uma prova, é luta atrás de luta, é desafio atrás de desafio.
E quando nós falamos em chamado, parece que é a mesma coisa. A minha preocupação é que quando nós falamos em chamado, você fala assim, meu Deus, chamado traz trabalho, chamado traz problema, chamado traz confusão, chamado traz eu ter que cuidar de pessoas, e pessoas são problemáticas, e parece que nós vamos puxando só a linha ruim, o lado negativo do chamado, ou da vida. E eu quero dizer para você que não é assim. Eu quero convidar você a parar de olhar as coisas pelo lado negativo. É verdade que no mundo teríamos aflições, é verdade, eu não estou negando que você não vai enfrentar desafios. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Nós vamos enfrentar desafios, mas nós temos que fazer isso com bom ânimo. E bom ânimo não é só passar pela luta feliz, mas é saber que nós teremos também boas notícias e que servir a Deus é algo prazeroso e benéfico. Servir a Deus não é um peso, servir a Deus não é um peso, servir a Deus é benéfico, servir a Deus traz benefício, servir a Deus é prazeroso mesmo que no meio do caminho encontremos alguns desafios. Mas tem gente que não quer nem saber qual é o chamado, porque já associa o chamado à perda, à frustração, a problema, a ter que cuidar de pessoas problemáticas, e não é isso. Gente, não é isso, eu sou a prova viva. Embora eu tenha falado para vocês que às vezes eu fiz uma oração, é porque eu falei, Senhor, eu não quero me comportar como as pessoas do mundo se comportam. Eu quero me comportar como um filho de Deus se comporta. Eu quero ter uma visão celestial. Afinal de contas, olha só que interessante. Não perca o raciocínio, fique ligado aqui comigo. Olha só que interessante. Se você olhar a sua vida apenas assim, né, fechada, focada num único ponto, o que vai acontecer? Você vai ter a tendência de focar o problema, porque nós somos assim. Agora eu dei alguns passos para trás e olhei a minha vida como um todo. Querido, eu sou mais dos privilegiados e abençoados dos homens da face da terra. Porque a minha vida toda eu só servi ao Senhor. E não estou falando de vida profissional, não estou falando de ser assalariado pela igreja, de receber uma ajuda de custo da igreja, mas eu decidi dedicar a minha vida ao Senhor. Há tempos atrás eu recebi uma chamada, um puxão de orelha do apóstolo Joel, porque em uma reunião eu esquecia de receber. Ele falou assim, filho, antigamente, né, um tempo atrás, antes de ter essa facilidade bancária toda, nós colaboradores recebíamos um cheque para que podíamos descontar no banco. E olha só que ingenuidade. Às vezes meu cheque ficava lá um tempão e eu não ia buscar na tesouraria da igreja. Porque o meu coração nunca foi um coração de fazer o que eu faço pela ajuda de custo que eu recebo. É de fazer porque eu entendo qual é o meu chamado. E eu vou dizer para você, a minha vida toda, se eu fizer um panorama geral da minha vida, se eu não ficar olhando apenas as picuinhas, porque parece que nós voltamos os nossos olhos só para aquilo que dá errado. Se eu fizer uma análise da minha vida, tudo que eu tenho vivido é benefício do chamado que eu tenho exercido, desde que eu entendo o que Deus tem para a minha vida. As viagens que eu fiz, a casa que eu moro, os bens que eu possuo, a família que eu tenho, a esposa, meu filho, as conquistas, a chegada da Bela, os lugares que eu vou, as comidas que eu como, os amigos, gente, os amigos que eu tenho, talvez uma das coisas mais importantes, você que está aí conectado conosco, tudo isso é benefício de exercer o meu chamado. Tem percalço, tem lombada no meio do caminho, tem buraco na pista, tem radar de velocidade, tem tudo isso. Mas, querido, o prazer de dirigir em direção àquilo que Deus tem para a minha vida, isso não tem preço. Não tem preço. A perspectiva geral, eu quero convidar você a fazer assim, dá uma afastada. Eu estava lendo um livro, acho que foi o ano passado, eu estava lendo esse livro, e eu não lembro qual deles é. A pessoa estava falando assim que eu até usei isso já no exemplo de uma ministração, às vezes nós estamos olhando a obra de arte muito de perto. E quando você olha muito de perto, você vai olhar apenas aquilo que está no alcance dos seus olhos, aquilo que está de frente de você. E às vezes, aquela obra de arte que você está olhando muito de perto, você está olhando apenas as nuances de cores escuras, cinza, preto, marrom. E aí você pensa, nossa, essa é a minha vida, escura, cinzenta.
Mas quando você afasta, você percebe que, na verdade, a obra de arte não se resume àquela tonalidade escura, mas aquela tonalidade escura faz parte de um todo. E aquele quadro, aquela obra de arte, quando você olha ela no lugar certo, na distância correta, você percebe que é algo que acalma a sua vida, que traz paz, que te inspira. É assim a nossa vida quando nós cumprimos o nosso chamado. Ela traz benefícios. E eu quero, nessa última mensagem sobre chamado, trazer essa revelação para você. O chamado não é um fardo. Não é um fardo. Porque Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E quando Jesus fala do jugo leve, do fardo suave, ou do fardo suave do jugo leve, Jesus está dizendo do chamado. Porque, contextualizando a Bíblia, contextualizando Mateus 11, 28, Jesus está dizendo o seguinte: o jugo que eles falam ali, Jesus está remetendo o jugo ao chamado. Querido, entenda isso. O jugo que Jesus está remetendo é o chamado, é o mesmo fardo, o mesmo jugo que outros mestres e doutores da lei, outros rabinos, outros rabis, colocavam sobre os seus talmidim, sobre os seus discípulos. Alguns tinham um jugo pesado, um fardo pesado, que era difícil, um chamado pesado, muitos não pode. Mas Jesus diz: não, o meu chamado para a sua vida, ele é leve. Eu estarei ao seu lado. Sabe o que significa? Vai ser leve porque você está ao meu lado. Quando Jesus fala, vinde a mim, Jesus está falando assim, você vai estar ao meu lado. Então, o chamado, querido, ele tem os seus desafios, mas em Jesus, ele é suave, ele é leve. Amém? Espero que você esteja conectado comigo e que essa mensagem, esse quarto episódio, seja um bálsamo. Porque tem muitas pessoas que vão à igreja, mas não fazem questão de buscar o chamado ou exercer o seu chamado. Pessoas que não fazem questão de colocar em prática os seus dons e talentos porque elas pensam nos malefícios, naquilo que traz dor. Deixa eu te falar algo. A única certeza na nossa vida, em meio a todas as incertezas que nós temos, ainda mais na realidade de vida que nós estamos hoje, 2020, 2021, a única certeza é o que nós construímos em Deus. Nesse mundo de incertezas, a única certeza é aquilo que nós construímos no Senhor. Isso que é a certeza. Então, eu quero convidar você a buscar em Deus o benefício do seu chamado. Que você não deixe de exercer o seu chamado, que você não deixe de exercer aquilo que Deus tem para a sua vida, mas que você busque em Deus tudo aquilo que Ele tem para você, sabendo que existem benefícios no seu chamado. Veja, a certeza que temos é que existe benefício para aqueles que servem a Deus. Eu quero ler com você Malaquias 3,18. Olha só. Malaquias 3,18. Por isso que eu falo que esse quarto episódio é para nós que já somos filhos de Deus. Olha só. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Servir a Deus é cumprir o nosso chamado. Em Mateus, o próximo capítulo, o próximo livro da Bíblia, depois de Malaquias, já o Novo Testamento, em Mateus, a Bíblia fala que o sol nasce para todos, para justos e para injustos. A chuva cai sobre todos. Mas não se esqueça que Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Ou seja, nós estamos num mundo de caos e de incertezas, mas Deus nos guarda. Deus faz distinção daqueles que exercem o seu chamado. O que é o servir? O servir é exercer o chamado. Escreve aqui nos comentários. Servir é exercer o chamado. Uma vez que eu sirvo exercendo o meu chamado, Deus faz diferença. E isso nos traz a convicção de que em Deus nós alcançamos misericórdia, alcançamos favor e somos direcionados à bênção. Querido, isso é um benefício do nosso chamado.
A diferença é que não esperamos apenas o que é bom acontecer. Eu também enxergo dessa forma. Mas também vemos a mão de Deus nos momentos de angústia. Qual é o benefício de servir a Deus? Qual é essa distinção entre aquele que serve e que não serve, aquele que é justo e ímpio que o profeta está falando? É que nós vamos viver o benefício. E o benefício daqueles que servem a Deus não está ligado se tudo está bem. O benefício é que nós, mesmo na adversidade, nós permanecemos fiéis ao Senhor. E o nosso benefício é saber que Deus está trabalhando em nosso favor quando as coisas não estão boas ou quando tudo está bem. Porque a nossa vida, a diferença do benefício, o benefício de servir a Deus é que nós somos felizes mesmo quando as coisas parecem que estão fora do lugar. Eu estou falando sobre isso porque eu quero te encorajar hoje, nessa série Chamados, a que você desfrute dos benefícios de servir a Deus. Eu quero ler com você, então, para nós encerrarmos aqui esta série, Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16. Diz assim, o apóstolo Paulo falando: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, por isso se diz: Quando ele subia às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em tristeza, em angústia, em dor? Não, ele encerra dizendo, para a edificação de si mesmo em amor. Você pode dizer assim? Em amor. Olha para quem está assistindo com você, olha para mim, caso você esteja sozinho, para edificação em amor. Querido, isso é um benefício. O chamado, eu quero encerrar essa série, depois de tudo que nós já vimos, dizendo para você que exercer o nosso chamado é algo que nós fazemos em amor, que somos edificados em amor. Edificar aqui fala de construir algo por meio do nosso chamado. E esse construir não é por sofrimento, não é por angústia, não é por dor, mas é em amor. Querido, você já viu pessoas que trabalham com aquilo que amam? Pessoas que trabalham com aquilo que são apaixonadas? Essas pessoas, elas não veem hora, não veem desafios, elas não veem problemas, elas não veem calor, elas não veem frio, elas não veem distância, porque elas são edificadas, estão sendo edificadas em amor por aquilo que elas fazem. Agora, se um construtor, se um médico, se um advogado, se é um empresário, se um açougueiro, se alguém que seja qual profissão for, né, ela faz aquilo em amor, um dono de um restaurante, um dono do seu próprio negócio. Quando as pessoas fazem isso, elas fazem com amor, elas não veem nenhum desafio, mas elas edificam aquilo em amor. Querido, isso fala, preste atenção. Se essas pessoas fazem isso em amor e não veem desafios, ainda mais nós
que não estamos trabalhando por algo terreno apenas, mas para algo que perdura para a eternidade, nós temos que enxergar benefício nisso, nós temos que construir isso em amor. E esse texto de Efésios 4, do versículo 7 ao versículo 16, ele traz para nós algumas verdades. Alguns benefícios estão implícitos aqui no chamado nos 5 ministérios. Primeiro, o senso de propósito e o direcionamento da vida. O primeiro benefício que eu quero falar aqui com você, de tantos que eu poderia falar, mas quando nós exercemos o nosso ministério, o primeiro benefício é o senso de propósito, é o direcionamento da vida. Querido, olha só, ele fala assim, no versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o chamado de Deus nos traz propósito, o chamado de Deus nos traz propósito de vida, direcionamento de vida. Quantas pessoas que já têm uma idade considerável ainda não descobriram por que estão na terra, por que nasceram, qual é o propósito da vida delas, mas nós em Cristo, quando nós compreendemos o nosso chamado e quando nós exercemos o nosso chamado, nós estamos andando no benefício do projeto de vida, do propósito de vida. Nada mais triste para um homem e para uma mulher não saber pelo qual nasceram, não saber o motivo pelo qual respiram, não saber o motivo pela qual trabalham onde trabalham, vivem onde vivem, têm a família que têm. Nada mais triste do que não saber qual é o seu propósito, qual é o real motivo da sua existência. E um dos benefícios, ou o primeiro benefício do nosso chamado, é o senso de propósito. Segundo benefício, o pleno conhecimento do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai discorrendo, ele diz assim, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que o pleno conhecimento do Filho de Deus é um benefício? Porque sem Cristo nada do que foi feito se fez. Sem Jesus a nossa vida é uma vida vazia. Sem Jesus a nossa vida é uma vida sem sentido. E quando nós entendemos que o nosso chamado nos leva ao pleno conhecimento do Filho de Deus, querido, esse é um benefício. Conhecer a Deus é um dos maiores benefícios que nós temos. Conhecer a Deus. Querido, deixa eu te liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você pode procurar em qualquer lugar, você pode procurar em todos os lugares, em religiões, você pode procurar em outros deuses, você pode procurar em você mesmo, mas você não vai encontrar aquilo que encontramos somente em Deus. Por meio de Jesus, a satisfação, o gozo, só encontramos em Cristo. A plenitude da nossa vida, ela só é estabelecida quando nós temos um pleno conhecimento do Filho de Deus. Caso contrário, nós somos aqueles que como esmurram o ar, que dão soco ao vento, que gritam pro nada. E é triste saber que tem pessoas que ainda estão buscando em tantos lugares, quando já lhes foi apresentado a possibilidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Você quer saber como eu vejo alguém que está cumprindo o seu chamado? Alguém que cumpre o seu chamado é alguém que todos os dias tem uma revelação do Espírito a respeito de Jesus. É alguém que todos os dias se apaixona mais por Jesus. O exercer o seu chamado, querido, te aproxima do Filho de Deus, te aproxima dessa plenitude. Sabe como aquela pessoa que você ama estar perto, sentar à mesa e conversar com ela? É isso que o benefício da plenitude do conhecimento do Filho de Deus traz. Você estar na presença daquele que tem todas as respostas, daquele que é o nosso melhor amigo. Nós temos contato com eles em todo o tempo. Isso é o benefício da plenitude do conhecimento de Deus, do Filho de Deus, de Jesus. Terceiro benefício do nosso chamado é o crescimento espiritual e emocional. Crescimento espiritual, mas também crescimento emocional é outro benefício. Olha só o que Paulo fala.
para que não sejamos mais como crianças, arrastados e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cresçamos em tudo. Ou seja, quando eu exerço o meu chamado, eu estou me permitindo amadurecer. Espiritualmente, mas também emocionalmente. Todas as áreas da nossa vida, mas eu vou destacar essas duas. Crescimento espiritual e crescimento emocional. Qual é o maior desafio da nossa sociedade, da nossa geração hoje? O declínio moral, que é o contraste do crescimento espiritual. Declínio moral é o antagonista, é o contrário do crescimento espiritual. Declínio moral é o contrário de crescimento espiritual. Então, quando nós falamos o benefício de exercer o nosso chamado, é o crescimento espiritual. Querido, se nós víssemos lá fora na sociedade e até mesmo dentro da igreja as pessoas exercendo o seu chamado, nós estaríamos sem problemas nenhum enfrentando esse declínio moral que a sociedade vive. Porque o crescimento espiritual, ele quebra esse crescimento, ele quebra esse andar desse crescimento do declínio moral, de imoralidade, de distanciamento dos princípios de Deus. Não é pelo muito falar, mas é pelo exercer o nosso chamado. O mundo não vai ser transformado só por aquilo que nós falamos, mas o mundo será transformado e o cessar do declínio moral na sociedade vai parar, ou vai acontecer, né? Porque o cessar já fala de parar. Vai cessar esse declínio moral quando nós começarmos a exercer o nosso chamado. E outro, crescimento emocional. Além do declínio moral, qual é o outro desafio da nossa geração? É os desafios das doenças emocionais, a falta de controle emocional, a falta de controle, de controle do nosso temperamento. Isso destrói a nossa vida, querido. Destrói a nossa vida. Emocionalmente, pessoas estão abaladas, fragilizadas. As pessoas não sabem lidar com as lutas, com as perdas, com as dores, com as dificuldades, porque elas não estão bem emocionalmente. Cristãos não estão bem emocionalmente porque não estão exercendo o chamado. Não é o psicólogo apenas, querido, que vai mudar a sua vida emocional, que vai restaurar a sua saúde emocional. É o exercer do seu chamado que vai promover o seu crescimento emocional. Exerça o seu chamado. Tô bravo, né? Fiquei bravo agora, né? Mas é porque eu fico, nervoso quando eu vejo que nós temos a resposta, às vezes nós não usamos aquilo que Deus nos deu para mudar a nossa própria vida. Nós não acessamos os benefícios. Então, quando nós exercemos o nosso chamado, nós crescemos espiritualmente, rompemos com o declínio moral, e nós crescemos emocionalmente e somos sarados nas nossas emoções. E pessoas que são saradas nas suas emoções por exercer o seu chamado não têm dificuldades em enfrentar as perdas, as lutas, as dificuldades. Então, olha, exerça o seu chamado e seja curado nas suas emoções. Não estou falando que você não deve procurar ajuda especializada. Deus usa psicólogos, eu creio nisso. Mas o selo do seu crescimento emocional não está apenas nas sessões de psicologia com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, mas está em exercer o seu chamado, porque Paulo fala, cresceremos em pleno conhecimento em tudo. Em tudo. Isso é benefício, querido. É benefício. Crescimento espiritual e emocional. Deus quer te curar e essa cura vai acontecer à medida que nós exercemos o nosso chamado, porque é benefício. Em quarto lugar, maturidade. Querido, a pior coisa na vida de uma pessoa é a imaturidade. A imaturidade te afasta do seu propósito, a imaturidade te afasta de pessoas, a imaturidade te impede de crescer profissionalmente, te impede de crescer nos relacionamentos, te impede de crescer financeiramente. Só que quando nós olhamos para o benefício, Paulo fala dessa maturidade. Paulo fala disso aqui. Olha, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de modo que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte,
Nós estamos falando, aqui no versículo 13, ele fala de novo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. A maturidade não vem com a quantidade de anos que nós acumulamos na nossa vida. Tem pessoas que confundem maturidade com idade. Tem pessoas que são velhas e são experientes, que têm uma idade avançada que não são maduras. Como tem pessoas que mais jovens têm uma idade talvez não bem vista à sociedade como questão de maturidade, ou onde as pessoas não associam aquela idade a um nível de maturidade, mas porque exercem o seu chamado desde cedo, chegam a um nível de maturidade, diferente daqueles que têm talvez 40, 50, 60, 70 anos, mas ainda são imaturos nas suas emoções e imaturos na sua vida emocional e espiritual. Então a maturidade não tem a ver com os anos que você acumula na sua carteira de identidade, mas maturidade tem a ver com exercer o chamado. À medida que eu exerço o meu chamado, eu alcanço a maturidade revelada na palavra. Gente, não tem nada mais legal de você sentar diante de alguém maduro. Pessoas maduras não dão chilique. Pessoas maduras não usam palavras para ferir outras. Pessoas maduras não se colocam numa posição de abstenção do projeto de Deus para a vida delas. Elas não abrem mão do projeto de Deus para a vida delas. Pessoas maduras não dão showzinho. Pessoas maduras não trazem desafios. Pelo contrário, pessoas maduras contribuem. O benefício de exercer o nosso chamado é o alcance da maturidade, gente. Tem benefício, por isso que eu falo, para de ficar pensando qual vai ser o próximo desafio da sua vida, ou qual é a próxima perda, o próximo luto, próxima decepção. Não, tem benefícios para aqueles que servem. E por último, o último benefício de todos que eu poderia falar é que quando nós exercemos o nosso chamado, nós edificamos a nossa própria vida em amor. Querido, o benefício do chamado é o amor. O benefício do chamado, eu quero encerrar aqui, é o amor. Quando nós exercemos o nosso chamado, nós andamos em amor. Pessoas azedas são pessoas que não estão exercendo o seu chamado. Agora, pessoas que estão exercendo o seu chamado são amáveis. Pessoas que estão exercendo o seu chamado são aprazíveis. Pessoas que estão exercendo o seu chamado, elas estão desempenhando e vivendo o fruto do Espírito. Existe benefício para aqueles que exercem o chamado. Amém? E eu quero concluir dizendo que a nossa vida é conduzida pelo nosso chamado e não encaixamos o chamado na nossa vida. Veja, tem pessoas que querem encaixar o chamado na vida. Eu já tenho tantas responsabilidades na família, profissionais, acadêmicas, sonhos, projetos. E aí eu vou encaixar nesse pacote que envolve a minha vida o meu chamado. Então ele vai ser uma porção da minha vida, mas não o todo. Quando na verdade nós encaixamos a nossa vida no nosso chamado e não encaixamos o nosso chamado na nossa vida. Faz sentido? Eu quero encerrar essa série Chamados dizendo isso para você. Nós precisamos entender que nós colocamos a nossa vida no nosso chamado e não o nosso chamado na nossa vida. Eu quero dizer para você que o nosso chamado não é apenas aquilo que não é apenas aquilo que fazemos quando estamos na igreja, mas o chamado é a nossa vida. Diga como é o seu chamado, que eu direi como é a sua vida. Me diga como é a sua vida, que eu direi se você está exercendo o seu chamado. E é assim que eu quero concluir essa série. Me diga qual é o seu chamado, que eu direi qual é a sua vida. Me diga como está a sua vida, que eu direi como você está exercendo o seu chamado. Querido, você não está aqui para ficar rico. Você não está aqui para ser famoso ou reconhecido. Você não está aqui para casar, para ter filhos. Você não está aqui para servir em um ministério apenas. Você está aqui para exercer o seu chamado. E o benefício de exercer o seu chamado é todas as coisas que você conquista ao longo do processo. Eu sou prova viva disso. Exercendo o meu chamado, liderando uma célula naquele momento da minha vida, eu conheci a minha esposa.
Exercendo o meu chamado, eu tive o privilégio de conhecer outras nações. Exercendo o meu chamado, eu tive o privilégio de conquistar a minha casa. Exercendo o meu ministério, o meu chamado, eu tenho o privilégio de ter os bens que eu tenho. Mas acima de tudo, exercendo o meu chamado, eu tenho encontrado a alegria e o prazer de viver. E é isso que eu quero que você entenda. Não viva uma vida pensando na próxima catástrofe, mas viva a vida pensando quais são os benefícios de exercer o meu chamado. Não é errado isso. Amém? Deus tem algo poderoso para você. E quando você entender isso que nós ministramos nessa série, a nossa igreja vai ganhar muito com isso. Uma igreja de homens e mulheres que exercem o chamado na plenitude é uma igreja que se torna relevante na sociedade. E é para isso que Deus nos chamou. Afinal de contas, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero orar por você nessa quinta online. Feche teus olhos. Pai, muda a mente da nossa igreja, a começar da minha própria mente. Deus, que nós não venhamos mais a ficar pensando nas próximas catástrofes, nas próximas perdas. O chamado, o exercer do chamado não pode ser um fardo. Deus, existem benefícios. Nós acabamos de ler Efésios 4. Nós acabamos de ler Malaquias 3,18. Nós fizemos menção de Mateus 11,28. Deus, tudo isso mostra, Deus, os benefícios do chamado, de exercer o nosso chamado. Deus, é verdade que existem pedras no caminho, buracos, lombadas, é verdade que a gasolina está cara, mas esses desafios não impedem de nós continuarmos conduzindo a nossa vida pela estrada da fé, tendo a convicção de que o Senhor, Pai amado, está nos aguardando e nos esperando para que nós possamos desfrutar de uma vida plena aqui na terra, mas também na eternidade. Deus, que nós possamos olhar, Senhor amado, depois dessa quinta online, o nosso chamado não mais como um peso, mas como um benefício. Que nós possamos olhar o nosso chamado não mais como uma triste realidade, como algo triste, mas como algo prazeroso e alegre. Eu abençoo cada um que está conectado conosco e que esta palavra possa ter sido uma palavra rema à nossa igreja, a cada irmão e cada irmã preciosa que está conectado conosco. Eu abençoo os teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que bom que você está conectado conosco. Lembrando, a Quinta Online é o que nós trazemos da Palavra de Deus para a nossa vida cotidiana. A Palavra de Deus não é apenas teoria, mas a Palavra de Deus é prática para a nossa vida. A Palavra de Deus, ela pode ser colocada em prática a todo instante na nossa vida. E esse é o objetivo da Quinta Online. Então, quando se fala de chamado, a gente às vezes pensa que o chamado é algo que fica no campo do mundo espiritual. Não, o chamado é para ser colocado em prática na nossa vida e os benefícios desse chamado são para ser vividos aqui na terra, a vida plena em Deus. Amém? Eu abençoo a tua vida, lembrando você que enquanto eu estou falando, está aqui do meu lado as formas como você pode contribuir. Amém? Um dos benefícios do chamado é a prosperidade financeira. E quem é próspero financeiramente não tem problema em contribuir. Então não vou me estender. Você já deve ter as contas salvas no seu aplicativo do banco. Você já deve ter aqui apontado a sua câmera por este QR Code, onde você pode fazer o seu Pix também e abençoar a nossa igreja. Não se esqueça de enviar o comprovante. É muito importante para nós a título de contabilidade. Você pode enviar para mim, para Dri, ou para o WhatsApp da nossa igreja, como alguns irmãos enviam para o nosso número de WhatsApp da nossa igreja. Você pode fazer isso também para que nós tenhamos um controle contábil dessas ofertas e dessas contribuições, que todas elas são revertidas aí para benefício da igreja, para abençoar o corpo de Cristo. Amém? Então, lembrando você pode fazer a sua contribuição. Quem exerce o chamado, colhe o fruto da prosperidade. Outra coisa que eu quero falar com você é sobre os nossos avisos. Quarta-feira, ontem, nós tivemos 3 preciosas irmãs, a Gisele, a Vera e a Sandra, estiveram conosco lá na Serra da Cantareira, onde elas estiveram já preparando as roupas para nosso bazar. Nós vamos lançar ainda esta semana um vídeo, uma arte, convidando você a trazer doações de roupas, porque nós teremos um bazar permanente. Nós vamos fazer uma loja de restauração da dignidade, onde as pessoas vão como se estivessem entrando numa loja de shopping para comprar as suas roupas. Preços totalmente acessíveis.
acessíveis, tá, gente? A ideia é fazer algo lindo, mas acesso à comunidade, as pessoas terem acesso à igreja e assim nós possamos pregar Jesus. Então você pode continuar trazendo a sua doação de roupa para o bazar e, em paralelo, nós já estamos entregando, amanhã nós vamos entregar as doações dos agasalhos, das roupas de frio na Prefeitura de Mairiporã, uma forma da igreja contribuir com a comunidade, contribuir com a sociedade, com a cidade na qual nós estamos inseridos. Amém? Que Deus possa te abençoar. Mais um recado, sábado é dia de homens fortes. Então eu espero você, homem, lá na igreja, a sede, não vai ser na nossa igreja na Cantareira, vai ser presencial e online. Eu já vi que alguns homens se mobilizaram aí, o Leandro, o Edson, o Fábio, o Alvinho, essa galera toda está se agilizando para estar conosco e mobilize toda a célula. Então eu conto com o Jonas, com o Fábio, conto com o Alvinho, para que possa organizar suas células aí, para que elas possam ir para a igreja. A Bia também, tem o Rodrigo, tem o Davi. Quanto mais juntos nós estivermos ali na igreja sede com os outros homens, melhor vai ser para esse Homens Fortes poderoso. Eu vou estar lá, vou ter o privilégio de poder estar com vocês, nós vamos estar juntos. E se você não pode, vai ser transmitido online, não pelo nosso canal aqui do YouTube da Cantareira, mas pelo canal oficial da Renovada. Vai ser enviado o link para aqui no nosso... Nós temos uma lista de transmissão de Homens Fortes, eu vou enviar para vocês, tá bom? Domingo, dia dos pais, e a igreja preparou uma surpresa muito legal para os pais, uma lembrança para todos os papais, uma palavra. Sabia que a cultura do céu fala de paternidade? É sobre isso que nós vamos falar domingo. Então eu te espero preferencialmente no culto presencial às 10 horas da manhã. Então dê preferência para o culto presencial, se não te espero às 17 no nosso segundo culto no campus online. Deus abençoe a sua vida, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de quinta-feira. Nos vemos daqui a pouquinho na nossa noite de clamor, na nossa vigília de milagres, em nome de Jesus. Pastor Alex te ama, te vejo domingo. Tchau, tchau.